Todos ouvimos desde cedo falar de Judas como um grande vilão. Pois bem, no vídeo de hoje apresentaremos uma visão completamente diferente que apresenta Judas como um grande herói. Fica comigo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Vamos juntos assistir essa trama muito interessante. Judas Iscariotes, herói ou traidor? Vejamos a perspectiva gnóstica. Quando pensamos em Judas Iscariotes, a imagem que geralmente nos vem à mente é a do traidor supremo, aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata, desencadeando os eventos que levariam à crucificação. Esse retrato é central na tradição cristã ortodoxa, onde Judas é visto como um símbolo de traição e pecado. No entanto, há um texto antigo e controverso que oferece uma interpretação completamente diferente desse personagem. O Evangelho de Judas, um texto gnóstico que transforma Judas de traidor em herói espiritual. O Evangelho de Judas foi descoberto na década de 1970 em uma caverna no Egito, mas só foi publicado oficialmente em 2006, após um longo e complexo processo de restauração. Este evangelho, datado de aproximadamente o século II, faz da tradição gnóstica um ramo do cristianismo primitivo que enfatizava o crescimento espiritual, ou gnoses, como o caminho para a salvação. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era obra de um demiurgo inferior e corrupto e que a salvação viria através do conhecimento espiritual secreto, revelado apenas a poucos escolhidos. Essa visão conflitava com o cristianismo ortodoxo, que viu o mundo material como criação divina e rejeitava a ideia de uma divindade inferior. Mas será que Judas era mesmo um discípulo iluminado? No Evangelho de Judas, Jesus não é retratado como um mártir que foi traído injustamente, mas como um mestre espiritual que escolheu Judas para cumprir um papel crucial em seu plano divino. Segundo o texto, Jesus compartilha com Judas um conhecimento secreto, revelando-lhe que o mundo material é obra de um Deus inferior, o demiurgo, e que o verdadeiro reino de Deus está além da existência física. Jesus, no texto gnóstico, instrui a Judas a trair seu corpo físico para que sua verdadeira essência espiritual possa ser libertada. A crucificação, portanto, não é uma derrota, mas uma libertação necessária. Judas não age por ganância ou maldade, mas por obediência ao plano espiritual de Jesus. Em uma passagem do Evangelho, Jesus diz a Judas: "Tu sacrificarás o homem que me veste." Essa frase sugere que Judas, ao entregar Jesus, estaria na verdade ajudando a libertar o espírito de Jesus de sua prisão material, ao contrário do retrato tradicional onde Judas é movido por ambição e corrupção. O Evangelho de Judas o apresenta como o discípulo mais próximo e espiritualmente avançado, aquele que compreendeu o verdadeiro propósito da missão de Jesus. Mas isso naturalmente traz um conflito enorme com a visão e a tradição ortodoxa. A visão de Judas como herói foi rejeitada pela igreja primitiva. Os pais da igreja, como Irineu de Lyon, condenaram o Evangelho de Judas como heresia, pois ele desafiava a narrativa central da redenção através da morte e ressurreição de Cristo. Se Judas não foi um traidor, mas um instrumento essencial para a libertação espiritual de Jesus, isso colocaria em questão o conceito de pecado original e redenção através do sacrifício na cruz. Pilares esses fundamentais da teologia cristã ortodoxa. O conflito entre a visão gnóstica e a ortodoxa revela um embate teológico mais profundo sobre a natureza de Deus, do mundo e da salvação. Para os gnósticos, o mundo material é uma prisão, da qual a alma precisa escapar. Para o cristianismo ortodoxo, o mundo é a criação de Deus e a salvação é alcançada através da fé e do sacrifício de Jesus. Afinal, Judas é um vilão ou um visionário? A visão gnóstica de Judas como herói levanta questões provocativas sobre o papel da traição e do sacrifício na história de Jesus. Judas, segundo essa interpretação, não seria um símbolo de corrupção moral, mas um agente da libertação espiritual. Seu ato de entregar Jesus não seria um ato de traição, mas de fidelidade ao conhecimento secreto transmitido por Jesus. Essa interpretação não apenas reabilita Judas como personagem, mas também propõe uma visão mais complexa sobre o papel do sofrimento e da morte na jornada espiritual. Se o mundo material é uma prisão,
então a libertação só pode vir através da separação desse mundo, mesmo que isso signifique um ato aparentemente condenável. Por fim, a história de Judas sobre a ótica gnóstica desafia as categorias tradicionais de bem e mal, traição e lealdade. Ela nos força a considerar que a verdade espiritual pode estar oculta sobre as aparências da história e que o verdadeiro heroísmo pode envolver sacrifícios difíceis de compreender. Judas, nesse contexto, não é o traidor, mas o instrumento consciente da libertação espiritual de Jesus. Um papel paradoxal que questiona as fronteiras entre pecado e redenção. Afinal, Judas foi um vilão ou o mais fiel dos discípulos? A resposta talvez dependa de como entendemos o significado da traição, da redenção e da verdadeira natureza do reino de Deus. Para os cristãos tradicionais, ortodoxos, como chegou até nós hoje, realmente é uma ideia rejeitada completamente, a ideia de Judas como um herói. No entanto, para os gnósticos, que transmitiram esse texto antigo, eles acreditavam o oposto. Mas é uma alegria poder compartilhar essa informação para você. Agradecemos demais por chegar até o final desse vídeo e te encontro no próximo vídeo aqui do canal.